Bom dia a todos. Com imenso prazer que estamos mais essa manhã prontos a ouvir mais uma porção da Palavra de Deus e aprender mais sobre ela. E com isso eu queria deixar um versículo com os irmãos nessa manhã para podermos meditar sobre os momentos que temos tido neste período. O versículo se encontra em Salmos 119 e é o versículo 97. Ele é conhecido e eu vou estar lendo para vocês agora. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Eu queria deixar essa reflexão nesta manhã com os irmãos, se nós estamos aproveitando o tempo que estamos tendo neste período de pandemia para estar estudando a lei do Senhor. O salmista fala nesse versículo que estuda ela o dia inteiro, porque ama a lei dele. Nós estamos passando já no final de um período de pandemia, com horários reduzidos, alguns ficando em casa durante o dia inteiro. E será que nós aproveitamos esse tempo que nós tivemos para estudar a Palavra de Deus? Sabemos que temos muitos compromissos e às vezes colocávamos esses compromissos como empecilho para ler a lei do Senhor. Será que neste momento nós utilizamos o tempo a mais que tivemos para isso? Eu queria deixar essa reflexão nesta manhã, antes de estudarmos a Palavra de Deus, antes de ouvirmos, para que nós possamos abrir nossos corações e entender o que o irmão tem a nos dizer. Vou estar fazendo uma oração agora e logo após vamos ouvir alguns louvores para depois ouvir a mensagem de Deus. Senhor, Deus e Pai, agradeço por mais essa manhã que o Senhor nos deu, uma bela noite de sono que nos proporcionou. E agora, Pai, quero agradecer pela oportunidade que estamos tendo, Pai, de ouvir a Tua Palavra, mesmo que por maneiras diferentes, mas estamos ouvindo, ó Pai. Sabemos que já estamos de volta com algumas reuniões no templo, estamos muito felizes, ó Pai, com este retorno, mas algumas ainda têm sido por meio remoto, ó Pai. Mas agradecemos, pois tem sido muito bom para a nossa vida e tem nos ajudado nestes momentos. Agora, peço que abram nossos corações daqueles que estão ouvindo, para podermos aprender, ó Pai, e guardar mais a Tua Palavra no nosso coração. Que possamos, então, ouvir o que o irmão tem a nos dizer nesta manhã e aprender, ó Pai, e guardar tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar através dele. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder
Olá, irmãos. Graças a Deus podemos estar novamente aqui para estudar a palavra do Senhor. A última vez que gravamos aqui para a escola dominical, nós falamos sobre missões no lar. Na ocasião, nós dissemos que tínhamos uma série de 3 estudos: missões no lar, missões na igreja e alguns exemplos de missões. E hoje, nessa oportunidade, trataremos desse segundo assunto, que é missões na igreja local. E eu creio, que é um assunto importantíssimo. A responsabilidade missionária que o Senhor Jesus delegou aos seus discípulos é de cada crente. Foi em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cada crente, de forma individual, é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Testemunhar é falar de Cristo, é contar aos outros o que Jesus fez por nós e em nossa vida. Nós temos ali o registro em Atos capítulo 1, versículo 8, que o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos novamente a serem testemunhas fiéis do Evangelho. Agora, missões, elas não podem ser feitas de forma aleatória, de forma alguma. Na Bíblia, nós encontramos princípios bem claros e que precisam ser seguidos pela Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o livro de Atos, que é o manual de missões para a igreja. Todo e qualquer projeto missionário, atividade missionária, inspiração missionária, ela precisa ser extraída desse manual, que é o livro de Atos. O que é um manual? O manual é um pequeno livro que contém noções essenciais de alguma matéria. É por causa disso que nos manuais sempre existe aquela expressão: siga corretamente as instruções. Olha, e ai daquele que não segue exatamente o que está ali, costuma prejudicar todo um empreendimento. Então nós precisamos estar atento a isso. A Bíblia é um manual de fé e prática do cristão. É útil para o ensino, repreensão, correção, educação. É a maior bênção para o crescimento da vida do crente. No livro de Atos, nós temos esse manual bem específico de evangelização. Atos narra os atos contínuos de nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ascensão através dos apóstolos. Então é aquilo que Jesus fez por meio dos apóstolos. Lucas, o escritor de Atos, ele teve o propósito de relatar todo o crescimento da igreja, acompanhando bem de perto. Então, por isso, o livro de Atos, ele é visto como manual de missões para a igreja cristã, de todas as épocas. Certo? Nós precisamos extrair dali o ensino, aprender. Nós precisamos seguir não simplesmente os exemplos e o modo deles fazer missão. Não é isso. Nós temos que seguir os princípios espirituais normativos deixados por eles. Princípios que vão não somente impulsionar missões, mas esses princípios vão direcionar como elas devem ser feitas para que alcance o objetivo que Deus tem determinado. E esses princípios espirituais normativos são vários. E nessa ocasião nós vamos atentar a alguns deles. E o primeiro princípio que eu quero chamar sua atenção é a capacitação precede a obra missionária. Não dá para você sair daí de qualquer maneira para a obra missionária. Não dá para uma igreja simplesmente tratar a obra missionária como vamos fazer um negócio. Não dá para ser assim. O recebimento de poder precede o testemunho. Testemunhar sem o poder do Espírito Santo é como tentar cortar lenha com o cabo do machado. Você vai ficar a vida inteira e não vai terminar nenhuma árvore. É em vão qualquer esforço humano sem um revestimento de poder.
A igreja foi autorizada a começar o seu esforço missionário somente depois do revestimento de poder. O Senhor Jesus foi muito claro: recebereis poder. Só depois daquele recebimento é que a igreja poderia começar a desempenhar o seu papel missionário aqui na terra. Hoje nós temos muito esforço e pouquíssimo resultado. Nós temos trabalho demais, mas fruto de menos. Muitas palavras e pouca manifestação do poder divino. Pregamos aos ouvidos, mas não pregamos aos olhos. Os homens escutam belos sermões, mas não veem em nós a demonstração de poder e amor necessários. Preciso concordar com o Spurgeon, o príncipe dos pregadores, quando ele disse certa vez que é mais fácil fazer um leão tornar-se vegetariano do que uma vida sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. Pensa nisso. Nós dependemos do poder de Deus para poder desenvolver qualquer coisa em nossa vida, qualquer tarefa, qualquer testemunho, mas principalmente para um empreendimento missionário. Sem esse revestimento de poder espiritual, é algo dado ao fracasso. Então, a capacitação precede a ação missionária. Pense bem, pensemos em nossa igreja, como nós estamos agindo. Daqui um dia retornaremos pela graça de Deus e como nós vamos encarar esse momento, certo? E essa responsabilidade. O segundo princípio espiritual normativo, é que o Espírito Santo é quem nos capacita para a obra missionária. A promessa de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, na grande comissão em Atos, é que eles seriam revestidos de um poder do alto. Frisa esse versículo de Atos aí, capítulo 1, versículo 8, que nós vamos citá-lo aqui. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, como todo o confim da terra. Então, a primeira palavra que nós frisamos nesse momento é a palavra dunamis, de onde vem o termo dinamite. O poder do Espírito Santo para testemunhar do Senhor Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, era uma bomba, era uma dinamite, era algo explosivo, era uma grande concentração de energia que eles receberiam, mas não uma energia, mas um poder, um revestimento do alto. Então precisariam aguardar que esse Espírito os capacitasse. Nenhuma outra preparação, por mais refinada que seja, substitui a capacitação do Espírito Santo. Nenhum cabedal teológico, nenhuma erudição humana, nenhuma eloquência angelical poderia capacitar a igreja a testemunhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com toda a eficácia. Só o Espírito Santo pode iluminar a mente e aquecer o coração humano. Só o Espírito Santo de Deus pode capacitar o mensageiro, aplicar eficazmente a mensagem e abrir o coração dos ouvintes, dando-lhe uma nova vida. Atos capítulo 16, quando nós lemos o registro que Paulo pregou às margens de um rio, onde uma temente a Deus, Lídia, ouvia, diz assim: e o Senhor lhe abriu o coração para que atendesse às palavras do apóstolo Paulo. Então, Deus é quem abre o coração para que as pessoas possam atentar às palavras que um pregador profere, eu, você, a igreja, ou um representante qualquer. Então, é importante isso, muito importante, que nós nos atentemos a isso. A capacitação precede a ação missionária, e o Espírito Santo é quem nos capacita para esta obra missionária. Em terceiro lugar, a igreja é a plataforma de Deus para alcançar o mundo. A igreja precisa ter consciência do risco e do valor da sua missão. Jesus não comissionou o governo para a proclamação do Evangelho, nem delegou essa sublime tarefa a anjos. A igreja é a plataforma de lançamento para se alcançar os alvos espirituais. Me lembro que quando um foguete foi lançado à Lua, no Arizona, um lugar bem deserto lá, eles fizeram um local próprio, uma plataforma de lançamento. Precisariam de um local próprio para que o foguete fosse lançado.
E foi exatamente isso que o Senhor Jesus pensou, em se tratar da igreja, em um lugar próprio para que houvesse o lançamento de um projeto, de um trabalho missionário. Existe em Atos capítulo 1, versículo 8, uma segunda palavra: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. No grego, testemunhas é mártires. O que é um mártir? Um mártir é aquela pessoa que está disposta a ir até as últimas consequências. Ele não tem medo de se arriscar, porque considera a sua causa justa e nobre. Então ele não liga de perder a sua vida por aquilo que ele crê verdadeiramente. Agora, nós estamos longe de ser um mártir. Nós estamos acomodados em igrejas almofadadas, climatizadas. Nós estamos tão acomodados com esse mundo que nós jamais nos arriscaremos. Nós temos N motivos para dizer que não podemos nos arriscar. Tudo compromete. E nós nos esquivamos dessa tarefa tão importante de levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, a igreja local, ela é a plataforma e ela deve coordenar o trabalho missionário. Agora, como que isso é feito? A igreja precisa incentivar pessoas, recrutar. Há poucos dias eu fiquei muito feliz, um menino da nossa igreja, dizendo que quer ser um missionário. Certo? Que coisa boa! Vamos falar com ele, vamos envolvê-lo, vamos orar pela sua vidinha, vamos de alguma forma colocar situações que ele possa ver um pouco dessa obra sendo realizada. Vamos envolvê-los em missões. Este ano nós tínhamos um programa de missões que ficou adiado para o ano que vem. Se Deus quiser, nós vamos incluir esse menino. Vamos ver se seus pais cooperam, nós vamos incluir esse menino para que ele possa ver de perto o que é uma obra missionária. A igreja tem que incentivar, recrutar, treinar, enviar, sustentar e receber relatórios dos missionários. Nós vemos isso em Atos. Vemos como o apóstolo Paulo saía enviado pela igreja de Antioquia, fazia todo um trajeto missionário, um itinerário muito grande, depois ele retornava à sua casa a fim de relaxar, descansar e apresentar os relatórios da viagem. E quando ele estava novamente recuperado, saía para uma outra viagem missionária, amparado, apoiado por aquela igreja. A Bíblia diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Devemos rogar aos homens que se reconciliem com Deus, pois temos o ministério da reconciliação. Olha que importante, somos embaixadores, somos representantes aqui na terra do céu. Temos o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Agora, com certeza, um dia prestaremos conta de nossas omissões, de nossos pecados. A conta já foi paga na cruz, mas a nossa omissão missionária, um dia, com certeza, prestaremos conta dela. Então, a igreja é a plataforma de lançamento, a plataforma que Deus tem para alcançar o mundo. Em quarto lugar, a visão missionária, ela deve ser ampla. A cidade, o estado, o país, o mundo inteiro é nosso campo missionário. Visão missionária é a visão do ponto de vista de Deus. E a ordem de nosso Senhor Jesus foi: ide por todo o mundo, ou seja, todo o planeta Terra. Aonde houver uma alma, aonde houver uma pessoa que não conhece o Evangelho, ali é nosso campo missionário. Ali nós devemos entrar, penetrar e de alguma forma levar a preciosa semente. Quando nosso Senhor Jesus deu a comissão ali em Atos, ele disse: sereis minhas testemunhas, tanto em, no grego, tanto em é uma palavra enter, que significa ao mesmo tempo. Então o que o Senhor Jesus quis dizer? Sereis minhas testemunhas ao mesmo tempo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que isso implica? Implica que fazer missões tem que ser de forma abrangente, tanto quanto específica. Pensa bem nisso. Aqui e acolá, ao mesmo tempo. Missões específicas, ali no patrimônio, ao nosso redor. Missões abrangentes, lá na China, lá no Mucuri, ao mesmo tempo. Como? Tem maneira, tem condições. Quando nós oramos, quando nós contribuímos, quando nós correspondemos,
quando nós auxiliamos de alguma forma. Eu mesmo sou muito grato porque essa igreja tem nos abençoado muito, tem nos enviado ali. Se não fosse essa igreja estando por trás de nós, ao nosso lado, como nós iríamos fazer aquela missão ali? Cada vez que eu vou, eu levo recurso, eu levo condições de patrocinar a ida ali. Levo coisas, negócio, muita coisa mesmo. Tem sido uma bênção. Agora, se a igreja, se nós não temos compromisso com a igreja, se nós não temos responsabilidade com a igreja, como a igreja poderá realizar essa obra? Isso é muito importante. É importante que cada membro da igreja tenha responsabilidade com ela, tenha compromisso com a igreja, confie na liderança que Deus colocou na igreja para que ela seja capaz e suficiente para administrar missões, porque uma liderança da igreja, ela existe para coordenar os crentes, amparar os crentes, guiar os crentes, cuidar dos crentes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também tem responsabilidade pela administração dos recursos de uma igreja. Então é muito importante isso, é muito importante. A visão missionária, ela precisa ser ampla, aqui e até os confins da terra. Em quinto lugar, a pregação da palavra é o meio escolhido e determinado por Deus para produzir fé no coração do incrédulo. Nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 37, nós lemos Romanos 10, 17. A pregação da palavra é a maneira pela qual os olhos se abrem. A fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. Existe um carro forte nas missões, em determinados lugares, como por exemplo, lá no Vale do Rio Mucuri, onde nós estamos. O carro forte chama-se Obra Social. É um veículo para se abrir portas, especificamente em regiões bem carentes. A gente leva produtos, pão, biscoito, remédios, roupas, sapatos, tudo, objetos, a gente leva muita coisa. E constrói casas, faz banheiro, varanda, a gente ajuda o pessoal. Essa obra social, ela é muito boa, porque ela nos dá credibilidade para depois entrar na residência e poder lançar a semente. Então veja bem, a obra social, ela não é capaz de produzir vida por si só, de forma alguma, mas é um carro forte, é um carro-chefe. Ela vai à frente e abre portas para nós. Em segundo vem o Evangelho. O Evangelho, sim, é a semente, é a palavra de Deus. O Evangelho é capaz de promover a conversão. O Evangelho é a semente que cai e cresce no coração dos seres humanos. E depois vem o discipulado cristão. Então veja bem, a obra social, o Evangelho, o discipulado cristão. É o estudo sistemático da palavra de Deus. É o que pode fazer com que aquela semente que caiu e que nasceu, agora possa crescer e frutificar. Usamos essa estratégia ali no Vale do Rio Mucuri. Não quero dizer que a obra social é tão importante quanto as outras coisas, de forma alguma, mas para nós foi a maneira de abrir as portas ali. Em outros lugares teremos outras oportunidades, mas o que não pode faltar é o Evangelho e o discipulado, seguido pelo discipulado, porque a semente é lançada aí, cuidada aí, e só nesse ambiente fértil e cuidado é que ela pode produzir. Então a pregação da palavra é um meio escolhido e determinado por Deus para produzir a fé no coração do incrédulo. Em sexto lugar, nós temos o método utilizado pela igreja primitiva para a expansão missionária. O método era organizar igrejas locais. Nós temos Atos capítulo 11, versículo 19 a 25, nós temos a organização da igreja de Antioquia. Depois nós temos capítulo 14, versículo 23, o apóstolo Paulo retornando da viagem missionária, organizando as igrejas, levantando presbíteros para que pudesse supervisionar aquelas igrejas. Então o método é a implantação de igreja. A igreja pregava e reunia os convertidos locais para que pudessem ser edificados para o serviço.
Então é uma tarefa árdua. Você agora ali chegar com as pessoas, você treinar as pessoas. Nós pregamos, este ano lá no Vale do Mucuri, foram 8 pessoas que se batizaram. E outras que se tornaram membros, mas já eram batizados. Então nós temos um grupo lá maior. Agora, nós temos que discipular muito bem, nós temos que organizar aquilo muito bem. Por quê? Porque há muitas crendices, costumes, erros doutrinários, heresias que precisam ser arrancadas no meio do povo cristão. E só a Bíblia pode combater tudo isso de forma eficaz, reconhecidamente. É um trabalho muito árduo. Às vezes eu estou reunindo com eles ali, estou ouvindo coisas e vendo coisas que eu jamais poderia concordar com aquilo. Mas nós precisamos de tempo e condições para poder eliminar aquilo que já está impregnado, aquela maneira de reunir, de falar, que já está impregnado na mente e no coração daquele povo. Agora, a palavra de Deus é capaz, um ensino criterioso, cuidadoso. Por isso que eu preciso investir mais tempo ali. Por isso que eu luto para estar mais presente ali, para poder ter tempo e credibilidade para dar esses estudos dessa forma com que eles possam entender o que é o verdadeiro cristianismo. Mas com o tempo e com a palavra de Deus, com certeza nós vamos conseguir. E para finalizar, a oração era o segredo espiritual que alimentava a comunhão da igreja primitiva. E alimentava a comunhão tanto com Deus quanto uns com os outros. A igreja vivia em oração. Atos 1 e 24, né? Antes do Pentecostes estavam ali reunidos para oração. Depois, no dia de Pentecostes, depois do Pentecostes. Certa ocasião, eles oraram e o templo tremeu, dado a manifestação do poder. A igreja sempre orando. Orando uns pelos outros, pela obra missionária, pelos apóstolos e tudo mais. A oração acende e mantém acesa a chama de uma igreja missionária. Uma igreja missionária, ela existe porque a oração está em primeiro lugar. Ela tanto promove como sustenta as missões dentro da igreja. A oração é a chama maior para o aquecimento de um coração missionário, tanto individual quanto coletivo. Então veja bem, quantos princípios espirituais normativos nós temos aqui? A capacitação em primeiro lugar, pois precede a obra missionária. O Espírito Santo é quem capacita para essa obra. A igreja é a plataforma de Deus para alcançar o mundo. A visão missionária precisa ser ampla. A pregação da palavra é o meio escolhido e determinado por Deus para produzir fé no coração do incrédulo. O método utilizado pela igreja primitiva para a expansão missionária era de organizar igrejas locais. E a oração é o segredo espiritual que alimenta a comunhão da igreja para com Deus e para com os demais irmãos. Vamos aproveitar, vamos fazer da nossa igreja uma igreja cumpridora do seu papel, da sua missão, baseada no manual de Atos, uma igreja missionária, uma igreja empenhada em seguir os princípios espirituais normativos deixados por esse manual de missões tão especial. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós ouvimos um pouco da palavra de Deus nesta manhã, estamos gratos com o irmão por tudo que nos disse e estamos felizes. Agora vou fazer uma oração encerrando e logo após vamos ouvir mais alguns louvores. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de ouvir a palavra nesta manhã. Estamos felizes, pois tudo ocorreu como planejado. Tudo isso que o irmão nos disse, ó Pai, que o Senhor possa guardar em nosso coração, que possamos aproveitar isso para o resto das nossas vidas. Agora, Pai, nós nos despedimos deste momento que passamos nesta manhã, mas agradecemos, pois teremos um dia inteiro para poder lembrar de tudo isso que foi nos dito, ó Pai. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa
sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero erguer minha voz em louvor e cantar. De dia, de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor.